Salam aleikum, eu sou Simone do canal Além das Pirâmides. Venham comigo para mais um tema. Hoje nós vamos falar sobre etiqueta no Egito. Etiqueta que segue mais ou menos a mesma que os outros países árabes, países muçulmanos. Vamos começar pela etiqueta da reunião, ou seja, quando eles se juntam. Os apertos de mão são a saudação costumeira entre os indivíduos do mesmo sexo, tá? Eles primeiro apertam as mãos, mas às vezes não ficam só pelo aperto de mão. Os apertos de mão são um tanto fracos, mas prolongados, tá? Eles ficam assim, não são aquele aperto forte de quebrar os ossos, mas eles ficam muito tempo naquele oi, 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 como você tá, que Deus abençoe. Embora sejam sempre dados com um sorriso caloroso e um contato visual direto, eles gostam muito disso, tá, gente? Os mais íntimos é comum então se beijarem enquanto também apertam as mãos, como eu disse. Eles apertam as mãos não com tanta força, mas ficam assim durante muito tempo e beijam-se de um lado e do outro, tá? Homens com homens e mulheres com mulheres, claro. Aqui no Egito as mulheres dão 4 beijos, por isso a praxe é 4, especialmente se elas são do interior. Em qualquer saudação entre homens e mulheres, a mulher deve estender a mão primeiro. Existem casos que a mulher pode cumprimentar o homem, sim, ela pode estender a mão. Se ela não estender a mão, o homem só vai fazer assim, tá? Ele inclina a cabeça em forma de saudação. Se ela estender a mão, ele aperta a mão dela suavemente e cumprimenta. Quanto aos presentes, também temos etiqueta para presente. Se você for convidado para jantar em casa de um egípcio, leve chocolates doces de boa qualidade para a anfitriã, tá? Normalmente é chocolates ou os docinhos típicos da região. Faz-se uma caixinha bonita e se entrega. Não dê flores, porque geralmente são reservadas para casamentos e algumas vezes doentes e funerais. Muito raramente você vai ver flores nos funerais, tá bom? E então, a menos que você saiba que os anfitriões gostam de flores ou de plantas, você pode até levar uma planta, mas não é de bom tom. Normalmente é chocolates aqui. Fica a dica. Um pequeno presente também pode ser dado para as crianças em forma de carinho, tá? Um brinquedinho, uns docinhos diferentes para as crianças da casa. Isso no caso de você ser convidado e ir comer na casa de um egípcio. Sempre dê presentes com a sua mão direita ou com as duas mãos se o presente for pesado. Por quê? Porque a mão esquerda ela é considerada impura, tá bom? Então, presentes não são abertos quando recebidos. Por favor, você recebeu um presente, agradeça imenso, dê 2 beijinhos e guarde todos eles para quando você chegar em casa. Vamos agora falar sobre etiqueta de jantar. Então você foi convidado para a casa de um egípcio para jantar ou até para almoçar. Você normalmente ao entrar já sabe que vai ter que tirar os sapatos. Então é por isso que os egípcios usam muitos sapatos que se tira facilmente. A grande maioria das meninas usam até tênis, mas elas não gostam muito de laços, de atacadores, eu não sei como chamam no Brasil, né? Eu falei em português, é atacadores aqui para dar o laço, né, no tênis, porque vai ter que estar tirando. Então você já sabe que vai ter que tirar os seus sapatos ao entrar na casa e usar a mão direita para comer e cumprimentar. Vista-se bem e bem de forma conservadora. As aparências são muito importantes aqui para o pessoal do Egito, tá? Podemos dizer que pode ser hipocrisia para algumas pessoas, mas é pelos olhos. Ele já vê se você é uma pessoa arrumada, limpa, se você tem boas maneiras. Quando você entrar na casa, você sempre elogia o anfitrião da casa, tá? Nunca se esqueça dessas boas maneiras. Agora vamos falar modos na mesa. Ao jantar no Egito, você deve usar então só a mão direita. Os egípcios são extremamente hospitaleiros e farão um banquete para você. Pois é, aquela mesa que você já sabe. Você pode achar que, embora já tenha terminado de comer, por exemplo, você chegou ao fim, já não aguenta mais comer, né? E o seu anfitrião egípcio, ele vai continuar te oferecendo comida. Por isso, aguarde o anfitrião lhe dizer também onde vai se sentar.
Então, quando você chega, normalmente não vai estar a mesa posta. Eles vão trazer conforme eles vão vendo que todo mundo já está presente, tá? Aqui não é costume colocar mesa, nem sequer os talheres, nada. Tudo é trazido somente quando os anfitriões chegam. E eles vão te dizer onde sentar. Então, coma apenas com a sua mão direita. É considerado um elogio receber a segunda porção. Por exemplo, se você disser, eu quero secundar, pode me dar um pouco mais? Elas já vão ficar, a minha comida é maravilhosa. Então, isso para eles é ótimo. Então, eles vão ser, se você não pedir, ou se você não fizer cara de que quer comer novamente, eles vão te tentar obrigar, tá? E tente não salgar a comida ou pedir sal. É meio desnecessário e não é muito bem-vindo, às vezes, quando você é um convidado. Deixe sempre uma pequena quantidade de comida no prato quando terminar de comer. Por quê? Porque, caso contrário, eles vão continuar te servindo, preenchendo o seu prato. Então você já deixa um pouco lá e você vai ter que dizer umas 10 vezes, não, muito obrigada, porque eu já não aguento mais. Aí você diz, alhamdulillah, 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 lá, alhamdulillah, lá significa não, shukran, que é obrigada, não é? Espere depois receber sempre um chá ou um café, sempre que encontrar alguém na rua, tá? Ou mesmo até nesses jantares, no final do jantar é servido o chá. Isso demonstra hospitalidade, é o chá. O servir o chá é importante. Mesmo se você não tomar um gole, sempre aceite a bebida. Aceite. Recusar a oferta é visto como rejeitar a pessoa em si. Então, eles trazem o chá, você dá 2 bicadelas, tá bom. Se você não tomar tudo, tudo bem. Os egípcios julgam as pessoas muito pelas aparências, usam roupas conservadoras de boa qualidade, se apresentam bem o tempo todo. Eles tentam fazer isso. Tá? Porque a aparência para eles é uma coisa, para nós os ocidentais é outra. O que para nós até pode estar parecendo até que a pessoa está mal vestida, fora de moda, para eles está considerando que está muito bem. Então, os egípcios acreditam muito também nesse contato visual, olho no olho. É um sinal de honestidade, sinceridade. Portanto, esteja preparado para olhares desconcertantes e intensos. Por isso é que normalmente eles ficam te olhando de cima a baixo. E eles olham muito para você, tá? É nisso que eles tentam ver a sinceridade das pessoas, pelos olhos. Lá se diz que os olhos escondem a nossa alma. Os egípcios são emotivos e usam muitos gestos com as mãos quando estão excitados. Em geral, eles falam baixo, mas embora gritar ou bater na mesa, dar assim umas pancadas, fazer assim com as mãos, é quando eles estão meio bravos, e quando eles estão numa discussão, mas não quer dizer que eles estão brigando mesmo. Isso não é indicativo de raiva, é apenas para tentar demonstrar o ponto de vista deles. Este país é um país onde a hierarquia e a classificação são importantes. Então, os idosos são membros altamente importantes e respeitados da comunidade. Então, você se vir um idoso, seja em qualquer lado, eles todos vão se levantar imediatamente para ceder o lugar, para pôr aquela pessoa confortável. Tudo é o idoso em primeiro lugar. Se você até está numa consulta, quando às vezes eu estou no trabalho, se chegar um idoso, ele passa à frente às outras pessoas, não é? Sem precisar lá do letreiro de prioridade. Se você vir algum trabalhador prestando serviço, também outra coisa não deixe de dar uma gorjeta. A gorjeta ajuda os pobres e aí, que ainda é grande a pobreza aqui no país. Então a gorjeta é como se fosse bem visto também. Os egípcios também mantêm um espaço pessoal próximo. Normalmente, às vezes, as mulheres e os homens comem juntos sim na mesa, mas elas se colocam mais num lado e os homens no outro. Os homens também devem estar cientes de que nem sempre é apropriado conversar à toa ou abordar uma mulher muçulmana desconhecida. Então, tem que se manter esse oposto separado, tá? Pessoas de gêneros opostos têm de estar mais separadas. Você contacta só o necessário. O comportamento exterior de flertar, ou seja, em público, é considerado grosseiro e imoral. E evite manifestação de afeto em público, mesmo entre os casados. É raro os que dão a mão. Claro que muitos até fazem e não são descontados por isso, né? Mas é só dar as mãos, mas beijos na rua é raro, não se vê. O Egito é conservador, muito conservador.
Você não encontrará casais se abraçando e se beijando em público, tá bom? Então, especialmente no caso dos homossexuais e assim, deve ser evitado. Uma pausinha, porque o oração do Asr chegou. Eu tô com a varanda aberta e vocês conseguem ouvir bem. Todas as 5 orações são recitadas e chamadas assim. Essa parte se chama o Adhan. Adhan é venham a orar, venham orar. Orar é o que traz sucesso para o muçulmano. Um item não menos importante: álcool e drogas e carne de porco não são bem-vindos ao muçulmano. Está meio que proibido na religião. Você não vai encontrar carne de porco facilmente. Você pode tomar álcool também com moderação em lugares turísticos e lugares que estejam regulamentados. Gesticular e linguagem corporal. Você deve estar ciente de que no Egito, mostrar a sola dos pés ou dos sapatos é percebido como uma etiqueta muito rude e ruim. Então, quando você se sentar no chão para comer, tente que as suas pernas fiquem para trás. Nunca que os seus pés fiquem a sola virada para outra pessoa que esteja sentada na sua frente. Tá bom? Se você recusar um pedido de um egípcio, coloque sempre a mão direita no seu coração. Você estará fazendo uma rejeição extremamente educada se você colocar a sua mão no seu peito. A mão sobre o coração é um símbolo de humildade e gratidão. Então, você vai ver muitas vezes eles dizerem assim, até mesmo nas refeições, eu não quero, obrigado, obrigado, obrigado. Então, eles fazem muito esse gesto de pôr a mão no coração. Outro gesto muito usado aqui, que quando eu cheguei foi uma das primeiras coisas que me ensinaram por ser engraçado, vocês já devem ter visto aquela mãozinha que tem até um olhinho, às vezes o olho grego, o olho turco, como chamam, no meio. Esse chama-se Hamsa Hamessa. Isso significa, por exemplo, que é contra o mal olhado, né? Eles acreditam que isso significa que vai te tirar algum mal olhado. E colocar na frente assim do rosto de alguém pode ser um ato meio desagradável. Você até costuma dizer assim, a pessoa elogiou o meu vestido, ela tá com inveja, Hamsa Hamessa, é como se batesse na madeira também. É a mesma coisa. Então, Hamsa Hamessa, eles falam muito assim, mas você nunca faça isso na frente da face de uma pessoa, tá bom? Porque ela pode dizer, achar que é ela que está sendo invejosa ou ela que está te desejando alguma coisa ruim. Os homens egípcios podem ser muito paqueradores, sabiam? Com as mulheres viajantes e com aquelas lá na internet, como a gente já tá careca de saber. Como eles vão procurar às vezes segui-las, comentar sobre a sua beleza, até mesmo dizendo alguns piropos, mas normalmente pode ser meio confrontador e irritante quando você encontra um homem na rua e isso acontece, mas é muito mais com as estrangeiras que isso acontece. Na maioria dos casos eles são inofensivos, pois é desaprovado o fato de um homem tocar uma mulher com a qual ele não é casado, falar com alguém com quem ele não seja casado, mesmo que ela seja solteira, não é assim que se trata, mas eles às vezes abusam quando sabem que é estrangeira, tá bom? Então, o que é melhor fazer nesses casos? Ignorá-los é a melhor opção. Se você se encontrar numa situação em que alguém fica um pouco distraído, ou num local persistente que deixa você desconfortável, levante a voz. Sempre levante a voz e eles vão ficar com medo, porque eles vão ficar envergonhados. Afirmativamente você diga não, ou sai daqui. Se você falar em inglês, claro, a maior parte vai entender. Temendo que ele chame a atenção para si mesmo, ele provavelmente vai se afastar rapidamente, tá? Então não dê sorrisos. O nosso povo é muito sorridente, então é melhor, nesses casos, ignora. Eu já ouvi piropo, mas eu fingi que nem ouvi. E foram inofensivos, nem sequer me atrapalhou. Agora, se caso houver alguma coisa, é só gritar. Enquanto estiver andando, lembre-se que apontar também para qualquer coisa, com o dedo, pode ser considerado rude. Mas se você estiver pedindo uma informação no meio da rua, gesticule com a mão aberta, aquele caminho ali, mas nunca assim, sabe? Eu nunca vejo eles apontarem com o dedo. Eles acham isso muito feio, muito rude. E essas foram as etiquetas mais usadas e mais comuns que a gente vê por aqui. Em breve vou trazer mais coisas para vocês, estejam atentos. Não deixe de se inscrever no canal, de comentar e compartilhar com quem vocês mais gostarem, porque as informações são para isso, são para ser passadas.
Outra coisa, se você precisar de curso de língua árabe, não se esqueça, Portal Árabe, não se esqueça de dizer que veio do Além das Pirâmides para manter o seu desconto. E se você está planejando já fazer a sua viagem, Seguro Viagem. Não se esqueça, o link está na descrição. Também está na descrição deste vídeo todas as informações que vocês precisam sobre os consulados, tanto do Brasil no Egito como do Egito no Brasil. Muito obrigada.